o que se sabe historicamente, a atual sede do município de São Pedro, a cidade, como nós chamamos, era campos, era estância, era campo. Não havia um núcleo populacional até 1861 por aqui. Aí um cidadão chamado Crescêncio José Pereira comprou uma fração de terras aproximadamente de 14 hectares e doou para a Mitra Católica, para a Igreja Católica, com a finalidade de iniciar um povoamento aqui onde hoje é a sede. E o que realmente aconteceu? Ele doou para a Igreja Católica e além da doação para a Igreja Católica, que era para também se construir uma capela, e essa capela foi construída à expensa, à custa do próprio Crescêncio. A partir de 1861 que tem início o núcleo populacional que se formou e deu origem à sede de São Pedro do Sul. Origem germânica, italiana, africana, portuguesa, é muito mista, mas no meu entendimento eu acho que predomina mais a origem germânica, alemã. Foi um marco de desenvolvimento aqui do estado, junto com a aviação férrea. Aqui em São Pedro do Sul, me consta, pelos meus apontamentos, que o trecho Santa Maria-Jaguari foi inaugurado em 1919. E eu era menino quando a minha mãe contava que ela foi junto na viagem inaugural São Pedro-Jaguari para demonstrar como era o trem passageiros na época, porque a partir daí, então, as pessoas se locomoviam, porque não havia ainda ônibus, automóveis e nem estradas. Então, a aviação férrea, pelo que eu sei, ela foi fundada por uma companhia inglesa, capital estrangeiro inglês. Isso trouxe um progresso muito grande, porque até então as mercadorias da região colonial para as vilas ou as cidades era transportada por carretas puxadas a bois, uma ou duas, dependendo do tamanho da carreta e o volume, o peso, eram uma, duas ou três juntas de bois. Então levava muito tempo para se fazer esse transporte. E fui a viajante comercial de Azevedo Bento S.A. Então também viajei aproveitando o trem para vender do Azevedo Bento, como também de uma firma aqui de São Pedro do Sul, produtos coloniais. A União dos Caixeiros Viajantes era uma entidade representativa da classe de viajantes muito importante na região. Ela promovia desconto nos hotéis. Eu, para viajar com mais vantagem, eu comprava, havia na época uma caderneta quilométrica de 45 mil quilômetros, seriam para quem viajava seguidamente, né? Então, com desconto, não me lembro, mas devia ser uns 40% ou mais, e não havia tempo, enquanto não gastava aquilo, podia viajar com aquela caderneta. Os viajantes ficam mais seguidos, inclusive traziam novidades, revistas que circulavam lá em Porto Alegre, que não eram vendidas aqui, e faziam amizade com as pessoas, né? Então era comum essa cordialidade, essa fraternidade entre os viajantes, especialmente, né? Trazendo notícias e recados e encomendas. Então naquele tempo era assim. Os passageiros, o trem de passageiros geralmente vendia maçãs importadas da Argentina. À época ainda não havia plantação de maçãs aqui no Rio Grande do Sul, hoje já tem. Com o advento da aviação férrea em São Pedro do Sul, passou a funcionar esse trecho aqui, veio junto o telefone também. Até então não havia telefone na região, e os telefones à época eram com fios e postes.
E eu me lembro que isto foi até 1940, 45, era pela aviação férrea para se mandar o recado que tinha falecido uma pessoa em Santa Cruz, ou Porto Alegre. Meu pai faleceu em 1938 em Santa Cruz do Sul e a minha família, minha mãe e meus irmãos só recebemos o recado da aviação férrea 3 dias depois porque havia havido um vendaval, uma chuva, e haviam caído uns postes da aviação férrea, então não tinha telefone. E o telefone mesmo, só mesmo a partir de 40, 45, que foi instalado em São Pedro do Sul, a primeira central telefônica, então telefonava-se para a central, olha, eu gostaria de falar com fulano aqui da cidade, no momento que eu completo a ligação. Então era intermediada a ligação por a pessoa, pelo atendente, né? Agora, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul foi muito importante a partir dessa época, né? Porque desenvolveu melhor os negócios de uma cidade para outra. Então aí ficou fácil, entende? O comércio daqui fazer contato com a aviação férrea, se os produtos estavam lá, se recebia muitos produtos e também se exportava. Então o comércio, nós podemos dizer que até os anos 40, 50, o comércio de São Pedro era um comércio muito progressista, um comércio de grande e largo atacado pela exportação que fazia dos seus produtos, principalmente coloniais daqui. Até 1919, uma estação férrea. Então tinha que se levar os produtos coloniais para exportar através de carretas para Dilermando de Aguiar, porque a estação de São Pedro, estação São Pedro, era em Dilermando de Aguiar. Nós não tínhamos aqui uma estação férrea. A partir de 1919, tá vendo? Se inaugurou esse ramal que sai de Dilermando e vai até Jaguari. Aí, graças às reivindicações que a Associação Comercial, que na época chamava-se Praça do Comércio, fez ao governo do Estado, através do presidente na época, o Borges de Medeiros, não é? Pressionou tanto, solicitando que se colocasse uma estação férrea aqui. Aí, em 1919, aconteceu, entende? Foi inaugurado festivamente, com um grande evento, uma grande festividade. Então, pode-se dizer que a partir daí, o nosso comércio, as nossas indústrias aqui tiveram muito mais progresso e desenvolvimento em razão da permanência da aviação férrea, que era mais perto, era mais fácil de transportar os produtos. Mas faltava, além disso, além da sede do comércio, da aviação férrea, faltava uma ligação, tá vendo? Um telefone que nós não tínhamos. E aí, a partir de 1920, a Associação Comercial conseguiu colocar um telefone na aviação férrea. Então, foi através da pressão, não é, da reivindicação, é que o governo do Estado estabeleceu e decretou a aprovação de construir uma sede, uma agência da aviação férrea. Então foi por aí o caminho. Entende? Foi a pressão da comunidade, principalmente dos comerciantes de São Pedro, para que viesse uma estação férrea para cá. A estação havia gare, né? E com bancos, então a gente sentava ali na gare e era comum também quando passava o passageiro, às vezes, quando ia embora uma pessoa que veio visitar a gente, veio de trem, a gente ia, pegava a condução, se não era auto, já havia autos também, a charrete ou a aranha, como chamavam, né? Traçado por animais, por cavalos, né? E ia junto na estação se despedir da visita, né? Era comum isso. Tanto quanto estudei em Santa Maria 10 anos, como fui depois a Porto Alegre fazer faculdade, né? Sempre de trem. E
Essa é a minha relação pessoal com a aviação férrea. Assim como meus irmãos, meus pais, tudo usavam aviação férrea, né? E usamos também ela para transporte de mercadorias, como arroz, gado. Era transportado que nós não tínhamos outro meio. Isso eu estou falando na década de 40 e 50, né? Bom, o meu pai tinha uma equipe que tiravam dormentes nesses matos da Vila Clara, e daí era usado na aviação férrea, que pegou essa variante de Dilermando, indo para cá, né? Pela Jaguari para cá. Um pequeno vagão atrás que chamavam cabozo, que ali dava para os tropeiros que iam cuidando do gado, né? Então nós tínhamos um carrinho ali que a gente ali punha uns cobertos, uns pelegos para dormir em cima, e nós punhamos as toras de madeira, que o tempo todo a aviação férrea queimava lenha, né? É só lenha, não tinha ainda combustível a não ser lenha. Então tinha as pilhas de lenha, nós pegávamos umas toras grandes, enchia de areia, e ali nós fazíamos comida, fazíamos churrasco, chimarrão, dentro do carrinho. Bom, naquele tempo a economia toda é aviação férrea. Transportava arroz, por exemplo. Arroz em São Lucas nós transportávamos para descarregar em Camobi no engenho do seu Toneto, lá o Frei Toneto. E ia todo ele de trem para lá. Não tinha outro meio de transporte. Da lavoura até a estação se levava de carreta de bois, né? E lá punha na plataforma e carregava no trem. Porque realmente o trem começou a decadência no governo Juscelino. O governo Juscelino Kubitschek, né? Que ele começou a construir Brasília para trazer para cá também essa fábrica de montagem de caminhões, quando começou então o caminhão a carregar gás. Os primeiros automóveis vieram nos Estados Unidos, marca Ford. O primeiro auto comprado em São Pedro do Sul, por um tio meu, Guilherme Opperman, ele comprou o auto em Porto Alegre, então veio pela aviação férrea, quatro caixotes, e veio o mecânico para montar o automóvel na casa da residência do comprador. Naquele tempo não havia placa, não havia retrovisor, não havia IPVA, não havia nada disso, né? E com a decadência da aviação férrea, que depois ela passou para o Estado, e aí ela começou a, acho que não funcionar direito, e terminou sendo incorporada à aviação férrea nacional, e terminou depois sendo vendida para um grupo, acho que estrangeiro, americano, que aqui no Sul não tem mais trem passageiro, bem parece que tem em outros estados ainda, só trem de carga ainda aqui, porque é um transporte mais barato, né? O vagão leva geralmente 30 toneladas ou mais, e uma locomotiva traciona 20, 30, 40 vagões, então é um transporte mais barato sobre trilhas. É uma pena que agora, com a era da informática, houve uma mudança de costume, de hábito no comércio, nas vendas, na vida das pessoas, né? Mas de qualquer maneira a aviação férrea foi um marco importante de progresso, de alavancar esse desenvolvimento do Rio Grande. Imagina até ali como era difícil transportar as coisas, né?